Oi, Machado. Olá, Eduardo, tudo bem? Por enquanto está bem melhor. Então vamos lá, vamos Deixa retomar. eu só resgatar algumas coisas, Machado. Porque como essa live ela vai ficar gravada no IGTV, Uhum. e eu derrubei a outra live, eu quero só fazer um resgate do que nós estávamos conversando, até para as pessoas que entraram depois. Tá? Ok, perfeito. Então, eu e o professor Machado, nós estamos fazendo uma sequência de lives. Não é a primeira, essa, se eu não me engano, acho que é a terceira ou quarta live, onde nós estamos avaliando os impactos da pandemia na economia brasileira e mundial. Fizemos uma primeira live, onde nós discutimos um pouco as repercussões da economia, da pandemia na economia brasileira. Estimamos aqui, eu estava querendo achar graça, que depois teve gente falando aí das lives aí, deve ser para ti, Machado, essa brincadeira aí. É o Agra, campeoníssimo de basquete, ele é que é o rei das lives, eu não chego nem perto dele. Eu quis achar graça aqui, eu me desconcentrei aqui. O pessoal fica montando brincadeira aqui e desconcentra a gente. Então, a estimativa é que o Brasil tenha uma queda de 4,7% de acordo com o Banco Central, mas há quem pense numa queda até superior, em função até do agravamento epidemiológico, da questão da crise econômica, crise política, etc. Falamos um pouco da China. A semana passada era falar sobre economia mundial. Nós não conseguimos, ficamos quase que uma hora falando de China somente. E é impressionante que a China, mesmo tendo sido o epicentro da crise econômica, estima um crescimento de 3% esse ano. Inicialmente era um crescimento de 6,5%, caiu para 3%. Europa, nós falamos en passant na semana passada, várias economias estão sendo impactadas e fundamentalmente em função da queda do comércio, serviços, turismo e etc. E ficamos de conversar sobre Estados Unidos. Nós começamos uma conversa sobre Estados Unidos, mas eu acho que ficou um pouco prejudicado, Machado, porque quando começaste a dar alguns dados, aqueles dados foram entrecortados no áudio. Talvez valesse a pena você retomar as informações para a gente começar a conversa a partir dali. Tá legal, com prazer. Vamos lá. O primeiro comentário que eu fiz foi sobre o impacto dessa pandemia e, mais do que isso, sobre o desconhecimento do ser humano diante de uma situação inesperada. O ser humano que acha, ou pelo menos que se acha tão senhor de si, etc., foi pego completamente de calça curta. Então, eu acho que a primeira coisa que é necessário reconhecer é ter humildade diante dessa situação. Eu tenho evitado, e eu vejo que você também tem evitado, críticas diretas a ações de gestores públicos, a não ser quando se trata de malversação de recurso público, de corrupção ou de irresponsabilidade. Mas quando se tenta alguma coisa com boa intenção e ela não dá certo, desde que ele tenha a humildade de reconhecer e voltar atrás, eu acho que tudo bem, porque está todo mundo nessa situação. Então, eu tenho visto aí coisas que mostram que o que não se sabe a respeito da pandemia continua sendo mais do que o que se sabe. Então, o mais importante é a gente acompanhar o que está acontecendo, tentar tirar lições. Essas lições podem não ser definitivas, porque nada impede que haja alguma mudança de rota no dia seguinte, e a gente tem visto aí o que está acontecendo. O que me chama a atenção, eu trabalhando no Instituto Fernando Brodel, eu tenho um privilégio, eu recebo muita informação. Uma das coisas que me chama a atenção, por exemplo, antes de a gente entrar nos dados dos Estados Unidos, é o que está acontecendo no Vietnã. O Vietnã tem 0 mortos até agora. Pouquíssimos casos de contaminação. E não dá para dizer que o Vietnã, como a Coreia do Norte, é um lugar isolado do mundo, porque não é. Pelo contrário, o Vietnã virou um centro, uma atração turística bastante visitada nos últimos tempos. Então eu acho que são casos como esses que merecem uma atenção especial. O que foi feito lá? Claro que chegou num ponto que não dá para fazer o que não foi feito lá atrás, mas é interessante analisar. Num país como o nosso, você tem realidades muito diferentes. Em alguns estados você tem uma boa condução do negócio, enquanto o outro é terrível. Pará é um, São Paulo é outro. Tá? Mas vamos lá, vamos pegar os Estados Unidos, que a gente vai falar da economia mais potente do mundo. Se a gente considerar a disputa que existe com a China, pode ser até que a China ultrapasse os Estados Unidos em PIB absoluto em pouco tempo, mas em termos per capita ainda, a diferença ainda vai demorar para ser tirada.
Mas nos Estados Unidos, o impacto, por enquanto, é assombroso. 39 milhões de norte-americanos perderam emprego nos últimos 2 meses. O que significa 39 milhões? Já está chegando em 20% o nível de desemprego nos Estados Unidos. Para a gente comparar com o que aconteceu na Grande Depressão, o pico do desemprego na Grande Depressão foi 24,9%. Nós que gostamos de livro, há uma tabela muito interessante no livro Os Profetas Perdidos, do Alfred Malabre Jr. Ele considera, essa tabela mostra de 1929 a 1939 o índice de desemprego e o pico foi 24,9%. Se já chegou nos Estados Unidos em 20% e continua crescendo, as estimativas estimam que ainda vai chegar pelo menos em 25%. Se trabalharmos com números absolutos em função da evolução da população de lá para cá, hoje já existem mais desempregados nos Estados Unidos do que tivemos em 1929. Ou seja, então o impacto no emprego é impressionante. Se a gente for falar do PIB, a Goldman Sachs estima que neste trimestre a queda vai ser de 39%. Claro que anualizado não vai ser isso, vai haver uma recuperação, mas é brutal esse número. Se a gente pensar no plano fiscal e no plano monetário, 2,3 trilhões de dólares, o que equivale ao câmbio de hoje a 12,3 trilhões de reais, foram injetados, foram colocados na economia americana nos últimos 2 meses. Esse valor equivale ao PIB do Brasil e da Argentina somados. Tá? Muito bem. Em 15 de março, a taxa de juro americana foi cortada para 0. Né? E no dia... em abril, agora no mês de abril, 80 milhões de americanos receberam na sua conta um cheque no valor de 1.200 dólares. Esses números são só para a gente começar a conversar a respeito do impacto da pandemia na economia norte-americana. Claro que o impacto vai muito além do econômico, mas eu procurei me ater nessa primeira nossa conversa, nessa primeira fase da nossa conversa, ao impacto econômico. Bom, Machado, quando tu coloca alguns dados para a gente aqui, são dados que são emblemáticos. Quer dizer, quando você pega um livro de história econômica, você tem claramente uma referência que é a crise de 29. E você vê os dados da crise de 29 na economia mundial. A economia que foi mais afetada foi a Alemanha, que teve uma taxa de desemprego de 50%. Estados Unidos teve uma taxa de desemprego ali de 25%. E você teve 13 milhões de desempregados na economia norte-americana, que para aquela época, para aquele momento, era um volume significativo. Há relatos históricos de vários empresários que se suicidaram em função das perdas na Bolsa de Valores. Entretanto, era uma crise diferente. Era uma crise do ponto de vista financeiro, que impactou inicialmente a Bolsa de Valores e da Bolsa de Valores de Nova York, como que no efeito dominó todas as economias mundiais. Bom, há todo um debate sobre as políticas que aconteceram a partir dali, o New Deal, se há um debate polêmico ali entre o Friedman e o Keynes, sobre se a política foi a causa, foi o Estado ou não foi o Estado, enfim. Mas o nosso objetivo não é entrar nesse mérito. Mas é curioso você fazer um paralelo com o que nós estamos vivendo, porque o que nós estamos vivendo hoje não tem precedente. Aliás, quando você pega a gripe espanhola de 1918, e curiosamente a gripe espanhola, que é chamada de gripe A, o início da gripe espanhola começou nos Estados Unidos e não na Espanha. Foi na Espanha porque é chamado de gripe espanhola porque todos os países, como estavam na Primeira Guerra Mundial, acabaram cerceando a imprensa, divulgar as informações, e o único país que divulgava as informações da mortalidade era a Espanha, porque era um país neutro naquele momento, acabou se tornando conhecido como a gripe espanhola. Mas a gripe espanhola começou nos Estados Unidos. Os primeiros casos foram nos Estados Unidos. Mas não há relatos
que a gripe espanhola tenha impactado a economia americana ou a economia mundial da forma como nós estamos observando a Covid-19. Aliás, também há todo um cenário ali que, naquele momento, era completamente... Você tinha um momento diferente na economia, você não tinha os mecanismos de auferição de indicadores econômicos, mas, ao mesmo tempo, você não sabia diferenciar o que era o impacto advindo da guerra e o que era o impacto advindo da pandemia. Então, hoje nós temos aqui uma pandemia que gerou aquilo que a gente já conversou em lives passadas, um duplo choque. Um choque de oferta e um choque de demanda. Perfeito. Isso não tem precedente na história do pensamento econômico, porque quando você vai ver a crise de 29, ela é diagnosticada como uma crise de demanda. Tanto é que o New Deal veio justamente para suprir a insuficiência de demanda efetiva na economia. Quando você vai para a década de 70, que você tem os dois choques do petróleo, você tem choque de oferta. Uma lógica completamente diferente. 2008, nós tivemos a crise do subprime, que foi, na verdade, uma nova crise financeira. Só que o que nós estamos vivendo é um momento completamente diferente. E você coloca dados que são alarmantes. 39 milhões de desempregados em 2 meses. Ou seja, no Brasil nós chegamos agora a 12,9 milhões de desempregados. Com todo um aparato de bem-estar social que nós temos aqui, nós temos agora talvez o maior programa de transferência de renda acontecendo no Brasil nesse momento. O pessoal fala muito no Bolsa Família, mas com esse programa que está sendo implementado, os 3 meses, são 100 bilhões de reais. Mas os Estados Unidos têm uma lógica completamente diferente. Então, você tem uma mortalidade alta. Uma pergunta que eu fiz, que você reproduziu ontem, mas eu queria te ouvir a opinião. Os Estados Unidos têm um sistema de saúde completamente diferente do nosso. Eu diria uma opinião. Eu acho que se alguma coisa nós podemos tirar como lição, entre outras coisas, é a importância do SUS como sistema público de saúde. Perfeito. Você tem críticas, você tem problema de gestão, poderia ser melhor, mas o SUS, de alguma forma, ajudou a amenizar o impacto social da pandemia no Brasil nas classes inferiores. Os Estados Unidos, você não tem o sistema público de saúde como nós temos aqui. E você tem um impacto da pandemia nas classes menos abastadas estúpido ali. A mortalidade dos Estados Unidos é elevadíssima. Como é que tu observa isso como analista? Como é que tu enxerga isso? Como é que isso impacta a economia lá nos Estados Unidos? Eu acho que você foi muito feliz na sua observação. São crises diferentes. A crise de 29 é muito mais passível de comparação com a crise do subprime, que é uma crise econômico-financeira, uma teve origem na Bolsa, outra teve origem no sistema hipotecário, e aí ela se espalhou. A crise de agora, se pudesse ser comparada, é com a gripe espanhola. Aliás, esta semana, dia 18, foi lançado no Brasil o livro A Grande Gripe, tá? Que é um clássico sobre esse assunto. Já é um livro, acho que de 2007, mas ele não tinha sido lançado no Brasil. E foi agora lançado em função do impacto da pandemia. É um livro de 600 e poucas páginas, mas é um clássico sobre esse assunto e fala bem sobre isso. Quer dizer, a origem disso foi no Kansas, nos acampamentos militares do Kansas. E dali é que ele se espalhou para o resto do mundo e aconteceu exatamente o fato que você mencionou de receber o nome de gripe espanhola por causa do papel que a Espanha desempenhava naquele momento. Muito bem. Então, são crises completamente diferentes e têm que ser analisadas, portanto, de forma diferente. A gente muitas vezes elogia o resto e fala mal do Brasil, mas existem alguns casos, e as 2 últimas crises revelam isso, em que o Brasil se saiu bem na fita. Uma delas foi com o PROER, na crise passada. Muita gente criticou o PROER. Isso é um absurdo, estão transferindo dinheiro para banqueiro, não sei o quê. No entanto, o sistema bancário brasileiro tem um nível de estabilidade, de segurança, que poucos países do mundo tinham. Aliás, vários países usaram o PROER como modelo para promoverem ajustes no seu sistema financeiro e no seu sistema bancário. E agora você citou o SUS. Tem problemas, claro, tem problemas, mas ele tem dado um show diante da situação.
Porque o problema do Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, não que não exista desigualdade nos Estados Unidos, mas é o grau de desigualdade que tem no Brasil que não se compara ao dos Estados Unidos. E aí vem um dado fundamental. Esse sistema de saúde americano, que está longe de ser ideal, perdeu espaço durante o governo Trump. Quer dizer, os avanços que aconteceram no tempo de Obama, muitos deles foram neutralizados e extintos nos primeiros anos do governo do Trump. O chamado Obamacare, que foi um empenho danado do presidente Obama, muitos dos avanços que foram realizados naquela época foram neutralizados e perdidos, extintos, eliminados durante o governo Trump. Então, isso vai ter um impacto, aliás, já está tendo, segundo as pesquisas, na eleição, na corrida para a Casa Branca, como nós vimos ontem no webinar lá com o Paulo Sotero, dos Estados Unidos. Eu até não tenho a mesma certeza que ele tem. Eu acho que num determinado momento ele deixou de ser analista e virou torcedor. Eu não tenho tanta certeza, porque eu acho que o Trump tem uma capacidade de reação muito forte. Na eleição passada ele também saiu de trás. Os Estados Unidos é uma eleição diferente daqui, não adianta você ter não sei quantos milhões de votos a mais, porque você não ganhar nos estados, você perde a eleição. A Hillary teve 3 milhões de votos a mais do que o Trump, e o Trump foi eleito. Então o Trump está procurando repetir a mesma estratégia. Ele vai fazer uma campanha muito provavelmente centrada nesses estados-chave do processo eleitoral. Agora, você tem razão. Independentemente dele ganhar ou perder, a atenção para o sistema de saúde público vai ter que ser completamente diferente daqui para frente nos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos sempre foi uma referência para as economias latino-americanas e mundiais, tido como um modelo padrão. Você coloca que existe um paradoxo, né? Porque vamos falar do Donald Trump. Donald Trump é do Partido Republicano. Em tese, o Partido Republicano é o partido liberal dos Estados Unidos do ponto de vista econômico. Então você tem... Porque existe esse paradoxo lá fora, né? Muita confusão esse termo liberal lá fora, mas vamos trazer para o nosso liberal aqui. Então, eles são conservadores do ponto de vista dos costumes, os republicanos, mas do ponto de vista econômico são liberais. Ou seja, eles pregam uma diminuição da intervenção do Estado na economia, etc. E você colocou um dado que chama a atenção aqui, quer dizer, esse volume de 2,3 trilhões de dólares injetados na economia, ou quase 12,3 trilhões de reais, isso é um volume... Nós estamos injetando agora algo em torno, aproximadamente, está se calculando talvez, um volume de 800, 900, alguns falam em 1 bilhão e 200 no Brasil. Obviamente tem a diferença da dimensão da economia americana para a economia brasileira. Mas me parece, Machado, que todo esse esforço que o Trump está fazendo não está tendo efeito na economia real, do ponto de vista da geração de emprego e renda. Um outro paralelo que a gente vê com a gripe espanhola, por exemplo, que a gente vai ver na história da gripe espanhola, e os Estados Unidos têm uma característica, porque ele é realmente uma federação, então os estados têm determinadas autonomias. Naquele momento da gripe espanhola, você teve decisões diferentes de estados. Se eu não me engano, foi o estado de Massachusetts, que no meio da gripe espanhola resolveu fazer um desfile, enquanto o estado do Kansas resolveu decretar lockdown. Enquanto o índice de mortalidade em Massachusetts explodiu, no estado do Kansas a mortalidade regrediu. E isso impactou a economia do estado de Massachusetts, porque o colapso sanitário depois econômico foi muito maior. Nos Estados Unidos, você está tendo uma discussão justamente sobre lockdown que acaba se rebatendo no Brasil. Muito do que... Eu não quero fazer comparação, nem quero fazer paralelismo, mas muito do que se discute no Brasil se olha lá para fora. E se olha lá para fora, muitas vezes, com um olhar como se o que se fizesse lá fora deveria ser reproduzido no Brasil. Como é que tu estás analisando isso? Você acha que... Por que esse volume... Vou ser objetivo. Por que esse volume de recursos injetado não está tendo, ou está tendo algum impacto na economia real? Você falou que os juros caiu para zero, mas nós continuamos tendo uma queda na atividade econômica dos Estados Unidos. A tendência na economia americana aquela discussão que nós tivemos semana passada no Brasil, retrasada, termos um comportamento em V, U ou um L no futuro? Olha, eu
Esse tipo de recuperação também acho que não vai ser padronizado. O que eu acho que dá para afirmar, que foi o começo da sua consideração, é que em situações como esta, da pandemia, ou da Grande Depressão, ou da crise de 29, o liberalismo não dá as respostas necessárias. Então nós vamos ter seguramente um período no mundo todo de mais Estado do que de menos Estado. Ou seja, os adeptos de uma concepção keynesiana vão dar as cartas durante algum tempo. E aí é que você levantou o paradoxo. Realmente, o Trump ele vinha adotando uma economia liberal antes da pandemia, com redução de impostos. Quer dizer, liberal é modo de dizer, porque ele estava, em alguns aspectos, adotando um protecionismo muito forte, fechando a economia americana, mas ele estava ali preso no discurso eleitoral. America First, algumas camadas da população americana, para quem ele fez promessas, ele estava cumprindo, porque ele ganhou a eleição com base nessas pessoas. Acontece que a crise mudou tudo. Ela decretou uma nova situação, e diante dessa nova situação, foi inevitável aceitar um maior grau de intervenção, parar com os cortes de impostos. O que fica em dúvida e isso vai depender muito do resultado da eleição, o ataque ao multilateralismo vai continuar ou o ataque ao multilateralismo vai perder força se o Biden ganhar a eleição? Essas são dúvidas que eu tenho. Agora, com relação à questão da maior intervenção do Estado, essa me parece uma certeza. Claro que, dependendo do acerto ou não das medidas de políticas públicas, de gestão, aí a gente vai ver qual vai ser o tamanho, vai ser o formato da curva. V, U ou L. Mas isso só vai dar para responder daqui a algum tempo. Não dá para antecipar, a não ser chutando. Eu acho que você coloca uma questão que é muito interessante, né? Porque quando a gente olha um pouco para uma perspectiva da história econômica mundial, o movimento é pendular, né? Então você alterna períodos de liberalismo com períodos mais keynesianos, diria, do ponto de vista da participação do Estado. Então, por exemplo, nós tivemos aí da década de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, até década de 70, primeiro e segundo choque do petróleo, um período keynesiano. Depois nós tivemos ali consenso e pós-consenso de Washington, década de 80, década de 90, um período mais liberal. Depois nós tivemos no Brasil, vamos olhar o Brasil e outros países da América Latina, mas o Brasil especificamente, e Obama também nos Estados Unidos, com a vitória dos democratas lá e os governos do PT no Brasil, governos mais do ponto de vista interventores. E nós tivemos há 5 anos atrás uma mudança do pêndulo para governos liberais. Eu, particularmente, se eu fosse fazer uma análise contigo há 4, 5 meses atrás, isso eu acho que é a riqueza da ciência econômica, da economia, porque você fazer uma previsão, você está botando a tua cabeça na guilhotina porque você vai errar. Existe aquilo que vocês discutiram ontem lá, da questão do cisne negro, né? Que são as variáveis exógenas, a variável dummy, aquilo que você não consegue colocar no modelo, no cenário, na previsão. Então, surgiu uma pandemia. Eu diria, há 4, 5 meses atrás, que nós iríamos viver uma década liberal no Brasil e no mundo. E agora chega a pandemia e coloca em risco a eleição do Trump, que eu também acho que é muito precipitado você falar um pouco de risco. Mas no Brasil você vê, por exemplo, no governo federal, que estava numa perspectiva liberal com Paulo Guedes, já se falar num programa mais keynesiano. E, inclusive, nesse vídeo aí que liberaram hoje, o Paulo Guedes deu até um pito nos outros ministros em relação a isso. Ele falou assim, olha, parem de falar em plano Marshall, porque se vocês falarem em plano Marshall, vocês vão colocar por água abaixo tudo aquilo que nós estamos fazendo, porque aí começa a fazer uma defesa. Há claramente naquela discussão ali, por trás de toda a polêmica política, da fala do ministro Weintraub, da fala da Damares e outras falas ali, havia claramente ali uma disputa pela agenda econômica do Brasil. O Paulo Guedes continuando numa agenda liberal e defendendo que, passando a pandemia, o retorno àquela agenda ortodoxa liberal, e há uma ala ali, que eu diria comandada pelos militares,
dizendo, não, nós precisamos pensar numa espécie de um plano Marshall, um plano Brasil, um plano Mais Brasil, com o objetivo de alavancar a economia. Esse debate, eu acho que ele vai ganhar agenda. Agora, o F. Matia, fez uma pergunta aqui. O coronavírus colocou um safety care na economia? Para ti, Machado? Sem dúvida nenhuma. É o que eu falo. Eu acho que essa discussão ideológica, liberalismo versus intervencionismo, é exatamente o que você falou. Esse pêndulo vem mudando. O que aconteceu nos últimos tempos foi que a aceleração do pêndulo se intensificou. Antigamente, levava séculos para ir de um lado para outro do pêndulo. Depois passou a levar décadas e agora está levando anos. Por quê? Porque o mundo, as mudanças são muito rápidas. Uma das consequências da globalização foi essa. As ações, o efeito dominó é muito rápido. Então, eu acho que o safety car foi acionado, as perspectivas de crescimento estão sendo revistas no mundo inteiro. No Brasil, isso aconteceu nos últimos 3 anos. Só que o que aconteceu? Começava o ano, a expectativa era de crescimento de 2 ou 3. E aí, chegava no fim do ano, dava 1. Foi o que aconteceu nos últimos 3 anos, foi exatamente isso. Só que agora não está se revendo de 3 para 1, está se revendo de 3 para -5, para -10, para -11, sabe-se lá o quê. Então é muito mais acentuada a reversão de expectativa que a gente está vivendo. O outro aspecto que está sendo levantado é impossível dizer. Quanto tempo vai durar isso daí? Ninguém tem certeza. Com relação, e aí nós já estamos trazendo a discussão aqui para o Brasil, o que o Paulo Guedes está tentando fazer? Ele está tentando defender o dia seguinte. Ele já entregou os pontos. Ele falou, não dá para defender uma agenda liberal no meio da crise. O Estado tem que entrar, mas tem que entrar de uma forma responsável, de maneira a não comprometer o dia seguinte. Porque se sair dando tudo que os caras estão querendo, sem nenhuma contrapartida, o efeito não vai durar 2 anos, vai durar 5, 10, 15, sei lá o quê. É isso que ele está tentando segurar. Agora, é um jogo de forças político que está em curso. Vamos ver quem é que vai ganhar. É verdade. Machado, eu queria te deixar à vontade nesse momento. Eu não tenho nenhuma pergunta formulada. Eu queria deixar as pessoas que estão nos assistindo, se vocês quiserem fazer perguntas para o professor Machado, vocês podem colocar aqui. Mas assim, Machado, enquanto as pessoas colocam as perguntas, se houverem, eu queria te deixar à vontade, no sentido de te dar mais oportunidade de falar um pouco mais sobre as tuas avaliações desse cenário, seja na economia americana ou brasileira, as lições que você está tirando como economista disso, quais são as tuas percepções? Bom, vamos lá, a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado, né? Muitas vezes eu ouvi a seguinte pergunta, Machado, você, embora tenha lecionado diversas disciplinas, você sempre focalizou muito a história do pensamento econômico. Durante décadas você foi o titular dessa disciplina FAP. Não é um saco dar a mesma aula tantas vezes seguidas? Você fala assim, nenhuma aula é igual a outra. Por quê? Porque você tem uma reação diferente, você tem questões diferentes, você procura fazer a história como a história deve ser feita, como uma relação de causalidade. Então você vai buscar na história comparações com o passado, não que ela vá se repetir, mas você vai estabelecer ilações entre situações. Então, eu estava pensando esses dias, porque eu vou ter que fazer um comentário a semana que vem lá para o Espaço Democrático, um podcast, e eu vou falar sobre Marshall. Desculpem, eu vou falar sobre Malthus. Em 1799, quando ele publicou a primeira versão, depois saiu uma segunda versão um pouco ampliada, 6 anos depois, dos ensaios sobre a população, ele falava do risco de uma catástrofe de fome generalizada, em função da desproporção da produção de alimentos e da progressão demográfica. E quando ele explicava por que aquilo não tinha acontecido até então, ele falava, bom, existem algumas razões, que ele chamava de freios naturais. E entre os freios naturais existiam as pestes, as pandemias, pragas, mortes. Exatamente. Portanto, Malthus continua atual. Claro que a situação é diferente. Muita gente fala assim, mas Malthus está superado, Machado. Eu falei, cuidado que vocês estão pensando no mundo desenvolvido.
Em boa parte do mundo não desenvolvido, o Malthus continua atual. O aumento da produtividade foi muito baixo, o crescimento populacional continua alto e você tem regiões da Terra em que você tem uma mortalidade brutal, fome generalizada. Regiões do subsaariano, da África e em algumas partes da Ásia. Então essa pandemia volta a lembrar a atualidade dos clássicos da economia. Esse é um aspecto que eu queria situar. E antes ainda de passar diretamente para as perguntas, eu acho que valeria a pena a gente falar um pouco sobre o que nós ouvimos ontem, no webinar do Instituto Fernando Brodel com o Paulo Sotero e com a Fernanda Manhota. O Paulo é um brasileiro que está nos Estados Unidos há 40 anos. Os filhos são americanos e, portanto, ele já pensa mais como americano do que o brasileiro. A Fernanda é uma jovem professora de Relações Internacionais, foi minha aluna, se formou, fez mestrado, doutorado, é uma menina brilhante que na eleição passada foi convidada pelo governo americano para ser analista das eleições no estado de Ohio. E estava coordenando o Norman Gall, que é o diretor do Instituto, que é o contrário, que é um americano que está há 40 anos no Brasil, que já pensa mais como brasileiro. Não fala como brasileiro, mas pensa como brasileiro. Então, ali foi muito interessante porque eu vi o Paulo Sotero com uma análise muito definitiva, dizendo que a eleição já está definida e que o Trump já perdeu a eleição. Tá? A Fernanda, que também tem um coração democrata e que na eleição passada achava que a Hillary ganhava, queimou a língua, mas ela tem uma análise muito mais acadêmica, muito mais fundada em pesquisas e tal, ela acha que isso vai acontecer também, mas tem um pouco mais de medo. E o Norman, que também é democrata, mas que tem uma visão mais de jornalista respeitado, que foi durante muitos anos na Forbes, que cobriu eleições no mundo inteiro, ele fala assim, não subestimem o Trump. O Trump é um animal político. Tá? Então, vejam que poucas vezes o resultado de uma eleição terá um impacto tão decisivo para o futuro de um país como essa dos Estados Unidos. Eu diria do mundo, né? Do mundo. Do mundo. Você tem razão. Eu falei dos Estados Unidos, mas eu errei. Do mundo. Porque a disputa entre Estados Unidos e China, ela vai voltar. A situação normalizou. Pelo contrário, a China está ganhando espaço. Eu, quando estive na China em 2009, eu lembro que eles falam, em 2039 nós vamos superar os Estados Unidos. Eu falei, isso aqui é coisa de Inglaterra, que tudo é aposta. Mas eles simulavam que ia ser antes do final, antes da metade desse século. Hoje as estimativas são de que eles passam, em termos absolutos, repito, antes disso. Por quê? Porque a China vem ganhando espaço, ela conseguiu segurar lá. Os dados da China são aqueles mesmos? A gente sempre tem dúvida, mas é um caso também espetacular. Ela foi o epicentro, mas os números ficaram restritos. Ela conseguiu circunscrever ao Wuhan e fora de Wuhan a poucos lugares. Então, claro, será que vai sair gente defendendo sistemas autoritários, ditaduras? Porque claro que com mão forte você tem às vezes condição de segurar essas situações mais do que em democracias? Espero que não. Mas são coisas que eu confesso que eu vou estar acompanhando e procurando aprender em função do que vai acontecer daqui para frente. Minha avaliação, Machado, é que você tocou num ponto final aí que eu considero muito importante. Eu sou um democrata, diria, ao extremo. Eu acho que falar em qualquer tipo de regime autoritário, de esquerda ou de direita, para mim, é um retrocesso em qualquer lugar do mundo. Acho que o melhor regime político é a democracia. Entretanto, cada vez mais se torna difícil manter um regime democrático. Pelo que eu vou dizer para ti. Primeiro, nós temos uma revolução tecnológica que iniciou na década de 70, que hoje conecta o cidadão a um conjunto muito grande de informações. Eu estava comentando aqui, antes da nossa live, estava comentando com a minha esposa aqui em casa, que é muito engraçado, porque eu que já estou com meus quase 40 anos de idade aqui, mas assim, já acompanho a vida pública pelo menos há uns 25 anos, eu tenho observado um fenômeno nos últimos um pouco mais de 5 anos, que eu não observava 10 anos atrás. Nós estamos vivendo quase que um Big Brother da política.
Eu não me lembro de 10 anos atrás você ter acesso a uma votação do Supremo Tribunal Federal, ou um voto de um relator do Supremo Tribunal Federal. Hoje, você tem acesso a online, ao vivo, em tempo real, do voto do ministro do Supremo Tribunal Federal. Em seguida, você consegue baixar pela internet do voto escrito dele. Hoje, nós tivemos um exemplo claro disso, com a divulgação da reunião dos ministros. Eu nunca tinha visto... Não há precedente na história republicana brasileira, não sei mundial, mas brasileira não há precedente de uma reunião de ministros que tenha sido filmada e divulgada a reunião de ministros. Então, isso coloca um tipo de informação na mão do cidadão através das mídias sociais muito diferente. E aí você começa a ter o uso político desse processo, para o bem e para o mal. Eu não estou entrando em mérito aqui. Então, você começa a ter, em sociedades democráticas, abertas, plurais, uma instabilidade política crescente. Então, eu diria que é muito difícil, pelo menos observando a realidade americana, observando a realidade brasileira, que você consiga manter uma estabilidade democrática nesse momento. Então, você tem uma sociedade dividida nos Estados Unidos, republicanos e democratas, assim como você tem uma sociedade dividida no Brasil, entre aqueles que são... Você tem, eu diria, 3 espectros no Brasil. Você tem os bolsonaristas da gema, você tem o pessoal que é eu vou chamar assim, mas talvez não seja mais feliz, mas vou chamar, já que eu chamei bolsonarista da gema, você tem o pessoal que é o lulopetista da gema, e você tem um espectro aqui no meio que não é nem uma coisa nem outra, mas vota de acordo com o momento, com a conjuntura. E a economia, trazendo para a economia, ela é uma ciência expectacional, ou seja, os atores agem de acordo com as expectativas. Se o agente econômico ele é racional, se o empresário ele tem certeza, insegurança em relação ao ambiente político, ao ambiente econômico, ele não investe. Ele não realiza a sua decisão de investimento. Isso faz com que ele, ao adiar sua decisão de gasto, ele diminui a possibilidade de crescimento econômico no momento presente. O consumidor da mesma forma. Há um cenário de incerteza, ele não sabe se ele vai manter o seu emprego, se ele vai ser demitido, então ele deixa de comprar, deixa de trocar de carro, deixa de comprar uma televisão. Isso gera essa instabilidade, eu diria, do cenário econômico, gera uma diminuição da demanda efetiva, impacta o crescimento econômico da economia. Quando você põe o contexto político no meio, você piora isso aí. Então, hoje nós temos enquanto até 20, 30 anos atrás você tinha um cenário estável, previsível, mudanças no médio e longo prazo, as informações elas eram controladas. Pra gente ter, eu era da época, quando estudante de economia, que eu tinha que esperar o jornal impresso chegar para poder ler a notícia. Hoje, eu não uso mais jornal impresso, porque o jornal impresso para mim já está defasado. Quando o jornal impresso chega, eu já sei que tudo está no jornal, porque automaticamente eu estou entrando nos canais de comunicação. Então eu diria que esse acesso à informação, nós estamos vivendo um período de mudanças rápidas, instabilidade, dinâmico, mutável, as informações elas são múltiplas, não tem mais uma hierarquia no controle das informações. Nós somos não somente reprodutores, mas nós produzimos informação. Vou te dar um exemplo, amanhã eu vou fazer uma live, está convidado, às 16 horas. Aliás, às 18 horas. Vou falar um pouco sobre... Saiu um acordo recente agora em relação àquela pactuação da Lei Candir. E os jornais aqui no Pará festejaram isso, o governador do estado festejou, tivemos 2, 3 políticos que festejaram, e amanhã eu vou fazer uma live e vou dizer o seguinte, olha, não é tudo isso. Porque eu estava lendo o voto do ministro Gilmar Mendes, estava vendo o acordão, e eu acho que eles estão omitindo uma série de coisas que, através de um YouTube, de um Facebook, de um Instagram, a gente consegue pautar informação e reproduzir informação. Aliás, nós estamos sendo pródigos agora. Aqui o governo do estado tem voltado atrás o tempo todo, porque divulga-se uma lei, divulga-se uma informação, a sociedade, através das mídias sociais, critica, volta-se atrás. Se revogou uma lei há uma semana atrás, uma semana e pouco atrás, da censura aqui, pela repercussão negativa que teve nas mídias sociais. Então, eu diria que
a democracia ela é a melhor forma de governo. Nós precisamos fortalecer as nossas instituições democráticas, mas se torna cada vez mais difícil pelo contexto que nós vivemos. Como é que tu avalias isso? Como é que tu sentes isso? Como é que isso se reflete na realidade americana e brasileira, na tua opinião? Para não ir muito longe, porque a gente já está com quase uma hora, mas eu vou pegar aqui dois aspectos que eu acho fundamentais. O primeiro deles, a questão da informação. Você falou que chegou nos 40, eu estou chegando nos 65. Então eu percebo isso muito mais do que você. Ontem eu entrevistei na minha live, na Machado Comenta, o Adalberto Piotto, que é um jornalista. E a gente analisou exatamente esse aspecto. E eu levantei um fato para ele. Quando Abraham Lincoln foi assassinado nos Estados Unidos, num teatro, a informação dele levou 13 dias para chegar na Europa. Ou seja, a coisa era muito lenta. Claro que eu estou falando de coisas de outrora. Vamos lá, vamos pegar tempos atrás. Em 1968, eu tinha 13 anos de idade e fui jogar um campeonato mundial de basquete em Porto Rico. Era muito raro um brasileiro ir para o exterior naquela época, ainda mais com essa idade. Eu fui em setembro e era aniversário do meu irmão. Então, no dia 10 de setembro, eu combinei que eu ia ligar para cumprimentá-lo. Eu precisei pedir a chamada de manhã e a ligação foi completada à noite e as pessoas em casa ficaram em fila no telefone. Cada um para dizer oi, 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 porque eu liguei a cobrar, porque eu não ia pagar lá, que eu não tinha dinheiro. Mas era uma nota, uma ligação telefônica do exterior para cá. Hoje a gente fala com o mundo inteiro, ao vivo, com imagem, com não sei o que, é um custo zero. Ou seja, o acesso à informação e a rapidez com que se acessa a informação mudou dramaticamente. O que antes era um handicap, hoje deixou de ser. Hoje o problema não é ter acesso à informação, é saber fazer o uso da informação. Porque tem muita gente que se lambuza com tanta informação e acaba perdendo tempo, acaba não separando o joio do trigo, E você tem um outro subproduto, que é o problema das fake news, que está muito ligado às redes sociais e tem um impacto muito grande na economia e na política contemporâneas. Então, esse é um dado. Nós estamos vivendo na era da informação, mas nós ainda não aprendemos exatamente a como trabalhar dentro dessa era. Claro que temos vantagens com isso, mas estamos enfrentando algumas desvantagens. Hackeamento de informação, roubo de informação, como é que se diz? Acesso a teus dados e assim por diante. Então, esse é um lado. O outro dado que eu queria, e é o meu último comentário, é a questão da democracia, que eu acho que nos Estados Unidos, com todos os problemas que ele tem, e mesmo com o louco do Trump que está lá, o risco não é tão grande. Porque, embora existam diferenças entre democratas e republicanos, ninguém questiona nem a democracia e nem o capitalismo. É um capitalismo com mais ou menos intervenção, tudo bem, é com mais imposto ou menos imposto, é com mais welfare state ou menos welfare state, mas ninguém está lá propondo a substituição do capitalismo por um outro sistema econômico qualquer. E muito menos a questão da democracia, que nos Estados Unidos é uma federação completa, os estados têm autonomia, há uma clara divisão de poderes muito maior do que aqui. Aqui o risco é maior. Não apenas em função do nosso histórico recente, que a gente achava que estava superado, mas vê que não está tão superado. E depois você tem um dado, eu não tenho vergonha de dizer. Não esqueçamos que o último período que nós tivemos um crescimento muito acelerado foi na época dos militares. Tá? E aí, nessa hora que vem um tamanho de uma tromba d'água como essa da epidemia, que você vai trabalhar diante de uma perspectiva de alguns anos para retomar o nível de atividade, vai ter muita gente que vai falar, fica mais fácil com mão de ferro. Isso é uma das coisas que me preocupa. Em outros países, eu acho que as instituições são muito mais sólidas. No Brasil, eu vejo com um pouco de preocupação esse tipo de situação. Mais do que nunca, Machado, eu acho que nós precisamos estudar a história do pensamento econômico, história econômica, o processo de formação social, cultural dos países. Quando você pega os Estados Unidos, quando Alex de Tocqueville foi aos Estados Unidos, escreveu aquele livro Democracia na América,
ele fez uma relação direta entre o processo de desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos e a democracia norte-americana. São coisas que estão ligadas diametralmente. No Brasil, não. Nós temos um processo de formação completamente diferente. Nós temos uma outra cultura. Nós temos uma outra sociedade. Nós somos ibéricos. Os ibéricos, diferente dos ingleses, os ibéricos, eles eram, diria, o Estado. Eles eram interventores. Você pega todo o processo de colonização espanhol e português, era o Estado mão forte, o Estado interventor. O cidadão, nós tivemos uma formação econômica esperando que o Estado definisse tudo. Enquanto nos Estados Unidos foi o contrário. Ou seja, as questões é o indivíduo em vez do Estado. É o indivíduo acima do Estado. Aqui é o Estado acima do indivíduo. E uma coisa que me coloca muito preocupado, outro dia eu estava conversando com alguns alunos meus da UFPA, a gente estava também batendo um papo sobre isso, e eu dizia para eles o seguinte, professor, porque a gente está vivendo um período de instabilidade no Brasil. Eu falei, agora? Não. Se a gente pegar a redemocratização, a nova república para cá, eu perguntei quando é que nós tivemos estabilidade aqui. Eu vou dizer quando é que nós tivemos estabilidade, uma relativa estabilidade, no período do Lula. Porque quando você teve o Sarney, foi um período extremamente conturbado. Pedidos de impeachment, crise econômica, etc. Depois nós tivemos o Itamar, que fez um governo bastante conturbado do ponto de vista político ali, com as oposições, não queriam que o Itamar assumisse, o PT foi contra o Itamar assumir, que pese o Itamar ter deixado como legado ali o Plano Real. Assumiu o Fernando Henrique Cardoso. São dezenas de pedidos de impeachment do Fernando Henrique Cardoso. O PT praticamente toda semana entrava com pedido de impeachment. O Fernando Henrique Cardoso espirrava em Brasília e o PT pedia impeachment do Fernando Henrique Cardoso. Quando o PT chegou ao poder, aí eu diria que nós tivemos, com o Lula, nós tivemos uma estabilidade mais relativa, porque a oposição ao PT não foi uma oposição tão raivosa. Eu me lembro que o próprio PSDB, que polarizava com o PT, defendia a tese da governabilidade. Inclusive, houveram possibilidades de se entrar com pedidos de impeachment durante o Petrolão, durante uma Mensalão. No Mensalão. E os próprios líderes do PSDB foram contrários, defendendo a estabilidade política no Brasil. Se fosse o contrário, eu não tenho dúvida que o PT tinha entrado com 50 pedidos de impeachment. No período Dilma, essa estabilidade que durou do período Lula, acabou. Nós acompanhamos e tivemos o impeachment da Dilma. O Temer governou num período de total instabilidade política ali. E agora o Bolsonaro vem da mesma forma governando num período de instabilidade política. Ou seja, os nossos últimos anos, de 1985 até 2020, estamos falando de 35 anos, foram períodos extremamente conturbados do ponto de vista político e econômico, mas do ponto de vista político. Então, a estabilidade política não é natural na nossa história democrática republicana recente. E eu acho que nós precisamos superar isso como sociedade, porque a instabilidade política afeta demasiadamente o cenário econômico, e isso ajuda a explicar em grande parte também porque nós tivemos uma trajetória de baixo crescimento econômico. Não só isso explica, mas isso ajuda a explicar a instabilidade econômica. Bom, Machado, eu não sei se queres comentar, queres trocar alguma figurinha em relação a isso? Não, eu estou de acordo com você. Eu estou vendo aqui uma pergunta. Aqui ainda temos o Partido Comunista. Nos Estados Unidos, nem pensar. Nos Estados Unidos você tem uma série de pequenos partidos que não têm influência nenhuma. Porque, na verdade, você tem lá aquela bipolaridade entre democratas e republicanos, e lá existe algo que aqui no Brasil não chega nem perto, que é a fidelidade partidária. Imagine um democrata, não gostei de uma decisão, vou virar republicano. Acabou. Politicamente ele morreu. Aqui no Brasil nós temos muito que avançar. Você tem até alguns socialistas que fazem parte do Partido Democrata, né? Dos Estados Unidos. Sim. Sendo o Bernie Sanders, que perdeu aí a corrida, era um cara que tinha posições muito mais próximas do socialismo do que o Biden, que acabou vencendo a corrida eleitoral. E exatamente porque eles analisaram dessa forma. Nos Estados Unidos, uma postura muito radical teria muito menos chance com o Trump, mesmo com a pandemia. Então, eu acho que é importante isso que você falou, cada vez mais, eu concordo com você, eu sou um democrata acima de qualquer suspeita,
acho que é momento fundamental para nós reforçarmos o valor das instituições. E, quer dizer, claro que a gente tem aí exemplos que não ajudam. Interferência de um poder sobre o outro, e isso tudo torna ainda mais instável a nossa realidade. Eu espero que a gente supere, porque é em cima desses processos, dessas crises, dessas superações, que um país vai evoluindo. E, claro, na base está uma questão que a gente sabe que existe, né, Edu? Que é a educação, sem o que nós teremos ainda um número de cidadãos muito inferior ao número de habitantes do Brasil. Muito bem, Machado, eu quero te agradecer por mais essa sexta-feira. Eu acho que foi um bate-papo muito gostoso. Agradeço a gentileza da tua atenção, do atendimento dessas lives. E eu tenho certeza que isso vai ficar gravado aqui no Instagram, vou baixar depois para o YouTube. Estou te convidando e convidando quem está nos assistindo amanhã, às 18 horas, eu vou fazer uma live no YouTube, no meu canal no YouTube, Professor Eduardo Costa, onde eu vou explicar um pouco o que foi esse acordão que foi feito entre os governadores no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da Lei Candir, e vou falar um pouco das minhas impressões em relação a esse cenário. Eu acho que nós não temos tanto o que comemorar pelo que foi acordado, mas eu vou deixar a curiosidade no ar aí para que eu possa contar com a presença de vocês amanhã às 18 horas. Machado, muito obrigado. Dá um abraço na Vera, no Guga, que Deus te abençoe e parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo no Instituto Fernando Braudel. E eu torço para que logo, logo a gente tenha um braço do Instituto aqui no estado do Pará, para que a gente possa estar divulgando, inclusive, as informações. Aliás, eu me arrependi de não ter divulgado a webinar ontem. As próximas eu vou divulgar com mais intensidade para os meus alunos. Aliás, você já vai receber, provavelmente, na semana que vem ou na outra, a sua carta de aceitação como membro do Instituto Fernando Braudel. Ah, que legal, hein? Eu também quero deixar um abraço para a Carol, para o Dudu, para a família toda, e dizer que foi uma satisfação participar aí com você, e vou acompanhar amanhã, porque eu sei que você é um dos maiores estudiosos desse assunto. Obrigado, um grande abraço para todos. Estou vendo que minha irmã está aqui também prestigiando, Luiz Fernando Matia, com quem eu fiz a live hoje à tarde, João Marino, meu padrinho, alguns jogadores de basquete. O legal dessas lives é que a gente revê muitos amigos e muitas tribos diferentes. Grande abraço a todos. Gente, boa noite, boa sexta-feira, Deus abençoe a todos. Tchau, Machado, obrigado. Tchau, tchau.